O Despertar da Leoa, capítulo 6, parte 5. Nosso mundo precisa de servos. Não posso imaginar o meu Jesus, que se inclinou para levantar a todos, sendo tão exigente quanto alguns de nós somos. Infelizmente, temo que tenhamos representado mal nosso rei. Por que outra razão os líderes mundiais que lutam pela paz seriam tão justificados ao dizerem, abre aspas, se não fosse pelos cristãos, eu seria um cristão, fecha aspas. E também, abre aspas, gosto do seu Cristo, não gosto é dos seus cristãos. Eles são tão diferentes do seu Cristo, fecha aspas. Como dizia Mahatma Gandhi. Você ouve o grito e a necessidade desesperada de que se levante como uma destemida buscadora da verdade? Somos chamadas a amar intencionalmente, a buscar fora da nossa esterilidade os perdidos e os que sofrem. Se a igreja não abrir espaço para você, leve o amor de Deus para as estradas e para os atalhos. Há um número de pessoas quebrantadas e sofredoras mais do que o suficiente, fora dos nossos muros que valorizam o seu envolvimento. Estenda a mão para a sua comunidade, para os desabrigados, para os seus trabalhadores, para o seu sistema escolar. Crie uma vida tão grande e brilhante que ela seja irresistível. É hora de se levantar a uma estatura que as pessoas possam admirar. O que fazemos agora? Vamos continuar discutindo sobre o que Deus determinou? Podemos equilibrar o nosso raciocínio para evitar os extremos da submissão de um lado e da divindade feminina do outro? Podemos honrar os homens? Vamos seguir o exemplo do leão e da leoa e nos levantarmos juntas com os homens, não como lacaias, subservientes, nem como deuses iradas. O valor das mulheres fortes. Quando escrevo, posto mensagens no Twitter ou no Facebook. Fico diante de mulheres em plataformas, quer eu esteja falando em reuniões, quer através de transmissões. Aproveito continuadamente toda oportunidade de proclamar o valor das mulheres. Lembro a elas deliberadamente que há a necessidade da sua voz e da sua contribuição na igreja, fora da igreja e nos níveis locais e mundiais. Minha oração é que elas não apenas creiam e celebrem, mas que vivam isso. Depois de falar, costumo ouvir esta pergunta: você pode, por favor, dizer isso aos homens? As sugestões delas vêm em sussurros, como se fosse perigoso se alguém ouvisse e descobrisse que elas ousaram sugerir que eu compartilhasse abertamente algo assim. Eu costumava pensar que bastava encorajar apenas as mulheres. Há um valor incrível em falar a mulheres em ambientes íntimos e seguros. Mas à medida que essa jornada das filhas de Deus continua, aprendi que dar esse tipo de encorajamento apenas às mulheres não basta. Assim como o valor é limitado quando só um lado da moeda está intacto. Ao longo dos últimos anos, o meu mundo foi ampliado e minha voz foi convidada e recebida no mundo da igreja aos domingos pela manhã. Isso, naturalmente, inclui os homens. Ao levantar minha voz em ambientes de gênero misto, faço com que eles saibam que as mulheres são incríveis. Raramente vejo os homens contestarem isso. Eu
Deliberadamente digo a eles que acho que os homens são incríveis também. Nos últimos anos, vi muitas lágrimas descerem dos olhos dos homens. Assisti enquanto maridos e esposas se abraçavam e cancelavam as suas lutas livres. Amo o que acontece quando eles pedem perdão um ao outro por suas tolas brigas de poder. Querida irmã Leoa, os homens não são o nosso problema. Essa questão vai muito mais fundo. Satanás é o nosso inimigo e um enganador que rouba de ambos os gêneros a sua dignidade. Embora eles não sejam o problema, os homens podem e devem ser parte da solução. Algo dinâmico acontece quando os homens carregam um pouco do fardo da restauração da dignidade e do poder ao lado das mulheres. Às vezes, posicionar-se para ser ouvida é mais que a metade da batalha. Os homens do seu mundo precisam ser capazes de ouvir você e se levantarem juntos. É preciso haver mudança. Todos devemos dizer a mesma coisa. Vamos ecoar a postura de Deus. Para fazer isso, vamos analisar com profundidade 1 Coríntios 11:1. Vou decompô-lo em pedaços separados e distintos e depois abordar a perspectiva do todo. Versos 10, na versão a mensagem. A propósito, não valorizem demais as diferenças entre homem e mulher. Versos 11. Paulo posicionou tudo o que vem após esse versículo a partir da ordenança de não valorizarmos demais ou dar importância demasiada à diferença entre os sexos. Sim, há diferenças, mas elas nunca tiveram a intenção de nos dividir. Elas existem apenas para nos unir. Versos 11. Nem o homem, nem a mulher podem caminhar sozinhos ou reivindicar prioridade. Com essa afirmação, ele declara a interdependência entre os sexos. Se existe dependência mútua, então não há prioridade dada ao homem ou à mulher. Versos 11 ainda. O homem foi criado primeiro, como belo reflexo resplandecente de Deus. É verdade. Mas a mulher brilha com mais beleza, tendo por cabeça o seu marido. O homem foi criado primeiro como reflexo de Deus. É verdade. Então vem aí o, entre aspas, mas a beleza da mulher brilha mais do que seu marido. Observe que isso se dirige especificamente ao marido e à mulher. Versos 12. É verdade que a primeira mulher veio do homem, mas daí em diante todo homem vem de uma mulher. Mais uma vez, é verdade que a primeira mulher, Eva, veio do homem, Adão. Então, Paulo usa a palavra, entre aspas, mas, novamente, para equilibrar o outro lado da balança, como daí em diante, todos os homens vieram de mulheres. Versos 12. E uma vez que, na prática, todas as coisas vêm de Deus, vamos deixar de lado essa discussão sobre, entre aspas, quem vem primeiro. Agora que as balanças estão perfeitamente equilibradas, Paulo se eleva acima do debate entre gêneros e nos dá a sua perspectiva divina. Tudo vem de Deus. Então parem de discutir sobre proeminência
Isso deveria resolver muitas coisas. Só Deus vem em primeiro lugar. Só Ele é santo, justo, amor, verdade, o caminho, a vida, o princípio e o fim. Nunca imagine que Deus é influenciado pela legislação das nossas denominações. Ele não se impressiona com os nossos estatutos e com o que permitimos e não permitimos. Deus entra em ação quando Ele vê as pessoas corretamente relacionadas e sob a sua influência. É ali que Ele ordena a bênção. Salmos 133, do 1 e 3, na versão mensagem. É maravilhoso e belo quando os irmãos vivem em união. Sim, é dali que o Eterno ordena a bênção e também a vida eterna. Ao longo da história, a igreja tem sido dividida no que diz respeito a essas questões. E eu, particularmente, não desejo que esse continue sendo o nosso legado. Mas o que eu penso e sinto é algo pequeno comparado ao decreto de Deus de como será. As coisas vão mudar. Atos 2, do 17 ao 19. Nos últimos dias, Deus diz: vou derramar meu espírito sobre todo tipo de gente. Seus filhos vão profetizar e também suas filhas. Seus jovens terão visões, seus velhos terão sonhos. Quando chegar a hora, vou derramar meu espírito sobre todos os que me servem, homens e mulheres de igual modo, e eles vão profetizar. Mostrarei maravilhas no céu e sinais na terra, sangue e fogo e fumaça. Nos últimos dias, Deus fará o que disse. Essa imagem de sangue, fogo e fumaça soa muito semelhante ao antigo altar do sacrifício hebreu. Era onde o povo se reunia para levar o que era aceitável ao Deus Altíssimo. A oferta deles era apresentada e transladada pelo fogo para a dimensão do céu. Nessa visão do Novo Testamento, não há menção a carneiros, novilhos e bois para serem consumidos no altar. Em vez disso, vemos as vozes erguidas dos filhos e filhas, jovens e velhos, todos servos proféticos e perspicazes do Altíssimo. Nosso fogo não queima no altar da adoração. Nosso fogo reside dentro de nós, enquanto somos consumidos e impulsionados pelo seu Espírito. Nos anos passados, eu poderia ter medo de tratar de assuntos de gênero tão diretamente, mas a esta altura de minha vida, estou disposta a assumir riscos se necessário. Meu marido não teme a minha força, ele dá boas-vindas a ela. Meus filhos não são atraídos por imagens de mulheres fracas, sem voz, reprimidas. Mas é certo, eu ser tão apoiada quanto as outras não são? Nosso mundo precisa de mulheres que deem sua voz em favor dos oprimidos em todo lugar. Isso significa ficar à vontade com tudo o que fomos criadas para ser, ao lado umas das outras. É hora de deixarmos de lado nossos problemas de gênero e nos afastar dos extremos que nos tornam ineficazes. É hora de despertar para o propósito para o qual Deus nos criou. Que sejamos mulheres fortes nele, um acréscimo para todos os homens e uma voz de redenção para os perdidos